Repare que a cotação do trigo hoje mostrou aumento, né? Mas acumula uma queda de quase 13% em um mês nas bolsas internacionais. Para entender essa redução e a tendência nas próximas semanas, nós conversamos com o gestor de risco da StoneX. Segundo o Jonathan Pinheiro, a queda nas cotações tem relação com a expectativa de uma safra global maior do que se imaginava. Sexta-feira a gente teve o relatório do SDA, né? Então, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou um aumento de safra bastante significativo na produção dos Estados Unidos e do Canadá. Isso foi um ponto muito importante. A produção hoje está 7 milhões de toneladas maior do que no ano passado. Então, basicamente, o mercado está refletindo um pouco essa divulgação, né? E esse período que a gente está, que vai mais ou menos de maio até final de julho, agosto, mais aí concentrado entre maio e julho, a gente tem um grande ingresso de safra do hemisfério norte. Então, os Estados Unidos está com colheita, a Europa está com colheita, o leste europeu está colhendo. Então, todos esses países têm um ingresso muito volumoso de safra, acaba sendo um período natural, sazonal, de pressão de oferta. Aí, a partir de agosto, conforme a gente sai desse período de ingresso de safra, diminui essa entrada de oferta no mercado, a gente começa a ter algum fôlego para recuperação, mas o mercado também, nesse último dia, nesse caso específico, está reagindo bastante a essa divulgação aí do SDA com o aumento de produção nos Estados Unidos. Além disso, a Argentina, que também é um dos maiores produtores do mundo de trigo, sofreu com o clima seco. Mesmo assim, deve colher em torno de 18 milhões de toneladas, 3 milhões a mais em relação ao ano passado. O clima está ruim, tem piorado um pouco nas últimas semanas por causa de falta de chuvas, mas no cenário geral a gente está muito melhor do que nos últimos 2 anos, em que a gente sofreu muito com falta de chuvas e seca, calor, enfim. Foram 2 anos muito ruins para a Argentina. Esse ano a gente está com um cenário um pouco melhor. Agora, o destaque também, que eu acho que vale falar, é um pouco da questão das exportações. O produtor na Argentina está segurando um pouco essas exportações, eles estão vendendo bem menos para o mercado externo, uma expectativa, de novo, de retirada de retenções e mudanças da política cambial lá na Argentina. Então, eles estão esperando um cenário um pouco mais otimista, que nós imaginamos que talvez não venha tão rápido assim, até o ingresso dessa nova safra, né? Mas ele está deixando de vender um trigo eventualmente um pouco mais caro, e vai, de repente, ter que vender lá na safra nova com desconto. A questão principal disso tudo é que ele pode estar carregando um estoque de passagem muito grande, que vai pressionar um pouco mais o preço aí, junto com uma entrada de uma safra que tende a ser um pouco maior. Para o produtor brasileiro que está implantando agora a próxima safra, o analista da StoneX projeta um cenário positivo em termos de rentabilidade e produtividade. A gente tem um cenário de umidade não tão elevado nas regiões produtoras e um frio que ajuda aí a colaborar tanto para não evaporar tanto a umidade do solo, quanto também para o controle de pragas, de doenças. Então, o cenário hoje é muito positivo, né? Os custos de produção diminuíram um pouco, então isso também colabora. Eventualmente, os preços, a gente imagina uma cotação de safra nova com patamares um pouco mais elevados. Isso porque hoje a gente está numa pressão de oferta, no mercado entrando, safra do hemisfério norte é muito volumosa, mas a partir de agosto, setembro, a gente começa a ganhar um espaço para recuperações e os estoques globais, apesar da produção mundial estar crescendo, os estoques globais estão caindo. Então a gente vem de 5 temporadas consecutivas de queda de estoques globais, isso é bastante representativo, e nós imaginamos que aí a partir desse último quadrimestre do ano aí, a gente tem um espaço para recuperações de preços no mercado internacional que vai refletir aqui no nosso mercado. E além disso, a gente tem um câmbio também, né, um pouco mais alto recentemente. Isso colabora para a gente ter paridades de importação mais elevadas e abrir um pouco o espaço de ganhos no mercado interno em relação a preços, né? Então eu vejo uma perspectiva muito positiva.